Olá pessoal, Moisés Cândido com vocês mais uma vez com um vídeo. Espero que vocês estejam bem, de saúde, também se precavendo para não pegar a Covid-19. Pessoal, continuando dentro de casa ainda, mas os vídeos Moisés Cândido não param. Então bora lá, hoje vamos falar de Faraó. Você sabe o que era um faraó? Se sabe, vai saber um pouquinho mais. E se não sabe, aprenderá também aqui com nós, Moisés Cândido. Pessoal, antes de começar esse vídeo, eu quero que você se inscreva no canal, dá o seu like e acione o sininho de notificação para que o YouTube venha te avisar dos próximos vídeos. Sem mais delongas, vamos lá pessoal, bora vídeo. Considera-se o faraó aquele dirigente que reinaram no Egito após a unificação do Baixo e Alto Egito, realizada por Menes. Este rei governou de 3.185 a 3.125 a.C. A vida de um faraó era marcada por rituais religiosos, reuniões com seus assessores, recebimento de embaixadores, visitas e obras e plantações. Os primeiros faraós, o poder era passado de pai para filho, mas as intrigas da corte poderiam interromper a linha de sucessão, favorecendo parentes e até as famílias nobres. Como lideraram o Egito durante mais de 3.000 anos, é evidente que seu cotidiano variou. Os primeiros reis passaram até por provas de aptidão física todos os anos, a fim de mostrar que podiam continuar no cargo. Embora seja muito conhecido, o título de faraó foi dado pelos hebreus e posteriormente popularizado pelos gregos. Só mais tarde foi adotado pelo rei do Egito. A vida do faraó e o governo de um faraó era pautado pelas religiões quando ascendiam ao trono. O primeiro que faziam era levantar túmulos para si e para suas famílias. O mais conhecido desses túmulos são a pirâmide, que chegaram até os nossos dias e são consideradas uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A formação do príncipe herdeiro variou conforme a época. A educação do faraó, muitos faraós provavelmente não sabiam ler nem escrever, pois esta função era deixada aos escribas. Contudo, aprendiam os rituais necessários para cultuar cada deus, a realizar os gestos corretos nas cerimônias e principalmente as orações a serem proferidas. Também conhecimento de astronomia e matemática era ensinada aos futuros soberanos. A rotina de um faraó, um dia como na vida de um faraó, incluía visitas ao templo e sacrifícios aos deuses, mas também reuniões de caráter governamental. Para ensinar a jornada, os faraós banhavam-se e se massageavam com ungüentos e perfumes que o deixavam cheirosos. Suas vestimentas eram feitas de linho e seus ornamentos eram realmente ouro puro, pedras preciosas ou raras, tudo com o intuito de realçar suas feições e seu poder. Ao sair para visitar alguma construção ou plantação, o faraó era seguido por uma multidão que tentava se aproximar da sua sagrada pessoa, transportando-o em liteiras a fim de ser visto pela população. O faraó reforçava seu poder de intermédio entre os deuses e os seres humanos. Somente à tarde o faraó poderia desfrutar dos seus palácios e passear pelos seus jardins. No entanto, ao pôr do sol, uma cerimônia realizada para agradecer aos deuses requereria sua presença novamente. Considerado como a encarnação do deus Horus ou de outro deus do panteão egito, um faraó devia oferecer sacrifícios diários aos deuses com o intuito de garantir ao seu povo a benção das divindades, colheitas fartas, vitórias nas guerras, fim de epidemias. Veja bem pessoal, naquela época já existia epidemias, então não se apavore. Cheias do rio Nilo, tudo isso deveria ser assegurado através do culto realizado pelo faraó. A coroação de um faraó, a cerimônia de coroação de um faraó durava cerca de 5 dias e era realizada
localizada em Mênfis. Esta foi a cidade que o primeiro faraó Menes tinha sido coroado e assim seus sucessores mantinham a tradição. O faraó recebia os atributos de poder com a dupla de coroa que representava o Baixo e o Alto Egito. O cajado e o flagélio, uma espécie de chicote, a partir daí eram considerados uma divindade na terra e faziam sacrifício e honra ao Deus Pátio. Os faraós mais importantes, 30 dinastias se revezaram no trono num período compreendido entre 3100 a.C. até 332 a.C. Assim, muitos governantes egípcios destacaram por sua capacidade política militar ou porque deixaram grandes construções. Menes, ou Namer, foi o primeiro líder a reinar no Baixo e Alto Egito entre 33.200 a 3.000 a.C. Fundou a cidade de Mênfis, iniciou o culto a vários deuses, a saber governar com habilidade para não descontentar as duas regiões no seu território. Tutancâmon reinou de 1333 a.C. a 1323 a.C. Restaurou o politeísmo abolido pelo pai e Tebas como capital do Egito. Sua figura não é tão lembrada pelos seus anos do governo, mas sim por causa do fabuloso achado na sua tumba em 1922, que trouxe uma nova perspectiva para a egiptologia. Ramsés II governou 66 anos de 1279 a 1213 a.C. Uma de suas esposas, Nefitari, teve um papel político importantíssimo durante seu longo reinado. Grandes construtores estabeleceu uma nova capital denominada Pi-Ramsés. No entanto, teve que deixar partir os hebreus diante das pragas que assolaram o Egito. Por fim, Cleópatra, apesar da sucessão ser feita apenas pelos descendentes masculinos, algumas mulheres sentaram no trono egípcio como regente ou soberana. Uma delas foi Cleópatra VII, que reinou de 51 a.C. até 30 a.C. e garantiu uma posição privilegiada para o Egito dentro do Império Romano. Aí foi um grauzinho, pessoal, de o que era os faraós, mas tem mais vídeos e você entenderá melhor também. É isso aí, pessoal, tamo junto, finish.